Agora que a gente já fez a conexão com o banco de dados, vamos criar o nosso esquema de tasks. Só que antes da gente prosseguir para a criação do esquema, eu vou falar aqui um pouco sobre o que a gente vai criar nesse projeto. Eu coloco aqui que é importante que vocês sempre documentem o projeto separando as funcionalidades, que a partir disso a gente vai ter um panorama geral do que a aplicação vai fazer. E isso vai facilitar muito quando a gente estiver desenvolvendo. E aqui eu separei algumas coisas que a aplicação vai fazer. Que o usuário vai poder criar tasks, né, que são as tarefas, adicionar uma descrição a cada tarefa, marcar como concluído, editar e excluir tarefa. Essa aplicação ela é uma aplicação bem simples, só que a gente vai desde o básico de um back-end normal até o front-end com o React. Então, por mais simples que seja, a gente vai mexer com muita funcionalidade. Aqui na criação do esquema tem algumas coisas que a gente vai esclarecer, que no caso é a estrutura do esquema. Que aqui eu falo um pouco sobre o que é um esquema. Né? O esquema ele nada mais é do que um molde dos nossos dados em relação a uma entidade. Que no caso a entidade aqui vai ser a task, que a gente vai criar. No MongoDB, o esquema é um objeto com chave e valor. Um objeto comum do JavaScript, se já ouviram falar. Só que a diferença é que o valor ele vai vir com várias características que a gente vai ver, que no caso é tipo, se ele é obrigatório, a gente pode colocar enums, que a gente tem um esquema de usuário e ele pode ser administrador, pode ser usuário comum ou outra coisa. Isso a gente coloca dentro de um enum, que no caso é um array de funcionalidades. Mas nesse projeto a gente acha que não vai precisar usar o enum. Aqui a gente vai ter a definição de tipos, que no caso a definição de tipos ela fica dentro do valor do nosso objeto, do esquema. E aqui a gente tem alguns tipos comuns, que no caso é string, number, boolean, date, array e object ID. São tipos comuns, né, aí da programação, que, por exemplo, aqui eu disse que a gente vai criar adicionar a descrição, né? Então, essa parte do nosso banco de dados vai ser uma string, porque a descrição vai ser um caractere. Já, por exemplo, a questão de marcar como concluído vai ser um boolean, que ele vai estar concluído, true, ou não, false. E aqui o object ID vai ser, geralmente é o tipo de ID que cada esquema vai ter, que vai deixar ele como sendo um objeto único. Então isso é gerado automaticamente pelo MongoDB. E aqui a gente pode adicionar o require, que no caso é se aquela determinada funcionalidade é obrigatória, o default, e a gente vai usar na questão do se a task foi concluída, o default vai ser false, né, porque vai começar como false, que ela não foi concluída ainda. E tem o timestamps aqui. Esse timestamps ele vai gerar duas datas para a gente, que no caso é a data de criação do esquema e as datas de atualização. Então toda vez que a gente editar um esquema, ele vai mudar essa data para a data do dia que a gente editou. É interessante colocar. Pronto, dito isso tudo, a gente já vai para a criação do nosso esquema. Então aqui dentro do projeto eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito já há muito tempo, que no caso é colocar o node modules e o env dentro de um gitignore. Então isso é interessante ser feito no começo do projeto. O gitignore ele vai ter que vir na raiz do projeto, então na raiz do server. Vai ser um arquivo chamado .gitignore. E para a gente ignorar alguns arquivos que a gente não quer versionar, é só colocar o nome do arquivo aqui dentro. Por exemplo, eu não quero versionar o node module. Então eu coloco aqui o nome dele, que é node_modules.
Pronto, feito isso ele vai ficar cinza, que ele não está sendo versionado pelo Git. E eu também vou colocar o env, para não ir para o GitHub, porque aqui é onde tem os nossos dados sensíveis. Então aqui eu coloco ponto env. Aí os dois vão ficar cinza agora, porque eles não estão sendo versionados. Pronto, feito isso, a gente vai ter que vir aqui em src e em models, que é a pastinha que a gente criou. Aqui eu vou criar o módulo chamado tasks.mjs. Pronto, aqui eu vou importar o Mongoose e o esquema. Certo. O esquema, esse esquema aqui é uma funcionalidade que a gente tem dentro do Mongoose para criar os nossos esquemas. Então, para mim não ter que fazer new mongoose.esquema, eu importo ele aqui para mim não precisar colocar mongoose.esquema. Então, vai dar escolha. Aqui eu vou criar uma constante chamada test esquema. É interessante que seja em Pascal Case. E aqui eu vou receber o new esquema, que a gente importou lá em cima. O new esquema ele é uma função que recebe um objeto. Então aqui dentro eu vou colocar o nosso objeto. E dentro desse objeto que a gente abriu aqui, a gente vai colocar os campos que a nossa task vai ter. Então a gente vai ter o título, a gente vai ter o completed e deixa eu ver lá o que é que a gente colocou mais. Acho que é isso mesmo só. É isso. Pronto, quando a gente colocar a chave, que no caso é o título, aqui após a gente vai colocar, eu vou abrir um objeto porque eu vou ter mais de um campo, e eu vou ter um campo tipo, type, que vai receber string. E o título vai ser do tipo string. Aqui eu vou colocar o require, eu quero que ele seja obrigatório, então eu vou colocar true. Pronto, agora aqui na descrição o tipo também vai ser string. E eu também vou colocar um require, para que ela fique obrigatória. True. E no completo eu vou ter apenas o tipo, que vai ser boolean, e um default, que eu quero que ele comece com false. O usuário, quando ele cria uma task, ele não já, eu não quero que ele comece com true, porque true quer dizer que, que a task está completa. Pronto. E agora a gente vai criar o timestamp aqui, ó. Coloca uma vírgula após esse objeto dos campos do nosso esquema, abre outro objeto, e aqui a gente vai colocar o timestamps. Coloco como true. Isso ele vai gerar mais dois campos para a gente, que no caso vai ser o createAt, que é a data de criação, e o updateAt, que vai ser a data de atualização. Então aqui no final a gente vai exportar esse, quer dizer, a gente vai criar um modelo a partir dessa constante, que tem o nosso esquema. Então eu vou colocar um export default, vou colocar mongoose.model, que vai ser o nosso modelo, e aqui dentro eu vou ter dois campos, que no caso vai ser o campo do meu modelo, que eu quero que vá para o banco de dados, como eles têm que ser nomeados lá, eu vou colocar task, ou tasks, que vai ser mais de uma, mas eu vou colocar no singular, vírgula, e aqui o próximo campo vai ser a constante que tem o nosso esquema, que no caso é task esquema, onde eu coloco task esquema. Pronto. Feito isso, eu já importei o nosso banco de dados, nosso esquema, como task. E esse nome aqui que a gente vai usar quando a gente estiver construindo a lógica do projeto. Então é isso.